Oi, bom dia. Hoje eu tô aqui para falar sobre um outro tema da sociologia, que é os movimentos sociais. Então, a gente tem que pensar no que o movimento social não é. O movimento social não são aqueles acontecimentos, chamados de fenômenos de multidão, que juntam aquela multidão assim e faz alguma coisa que sozinha a pessoa não faria, por exemplo. Então, acontece um assalto, dezenas e dezenas de pessoas correm atrás do ladrão e matam, lincham o ladrão. Isso é um fenômeno de multidão. Por quê? O que é o fenômeno de multidão? O fenômeno de multidão é quando as pessoas perdem temporariamente a noção de individualidade. Então, ela faz aquilo, mas não está pensando bem, Ela fica mergulhada naquele grupo de pessoas. Sozinha, dificilmente aquela pessoa faria o que fez em grupo, em multidão, tá? Para ser um movimento social, a gente está usando aqui um autor chamado Torrent. Ele indica, então, 3 princípios para identificar movimentos sociais. Então, para ser um movimento social, precisa ter uma identidade, uma oposição e uma totalidade. Como assim uma identidade? Tem que representar alguém, um interesse, Então, vamos dar um exemplo do movimento do Sem Terra. O movimento do Sem Terra representa os pequenos agricultores que não têm terra, Então, pode ser lá os boias frias, que sempre trabalharam nas fazendas das pessoas, ou os pequenos agricultores que tinham alguma terra, mas que perderam por algum motivo, por empréstimo que não conseguiu pagar, ou várias secas, ou várias geadas, Então, por algum motivo, perdeu as suas terras. Então, tem uma identidade, tem uma oposição. Então, veja, o objetivo do MST, estou dando um exemplo do MST, o objetivo é a reforma agrária. Qual é a oposição à reforma agrária? Para que a reforma agrária não aconteça, são os latifúndios improdutivos, Então, os latifúndios improdutivos podiam estar produzindo alguma coisa, comida, e não estão. Então, isso é uma oposição, é contra isso que o MST luta. E ele luta pensando, claro, em atingir o objetivo do grupo, do grupo dos sem terra, mas ele faz isso usando um discurso universalizante, totalizante, se é que essa palavra existe. E como assim? Bem, já foi comprovado que as pequenas propriedades, elas produzem proporcionalmente mais alimentos que as grandes fazendas que são produtivas. Então, os pequenos agricultores produzem mais do que os grandes produtores proporcionalmente. Então, seria uma vantagem para toda a sociedade se as terras improdutivas virarem pequenas propriedades produtivas, Então, por que seria bom? Porque teria mais comida, e quando tem mais comida no mercado, o preço baixa. Então, teria mais comida com preço mais barato. Toda a sociedade se beneficiaria dessa reforma agrária, portanto. Então, esse é o exemplo da utilização dos 3 princípios de Torrent para avaliar um movimento social. Mas dá para fazer esse exercício com outros movimentos, um movimento feminista, um movimento negro, um movimento LGBT, que mais? Um movimento estudantil e assim por diante. E também os movimentos conservadores, Um MBL, a UDR, também cabe nessas 3 características também, certo? Bem, existe 3 tipos de movimentos sociais: os movimentos conservadores, os reformistas e os revolucionários. Eles são caracterizados pelo objetivo que eles possuem, não pelo meio que eles escolhem utilizar para conseguir esse objetivo, certo? Então, vamos pensar. Os movimentos conservadores, o nome está dizendo, ele quer conservar as coisas como estão na sociedade, ou um retorno a uma sociedade que eles imaginam que teria sido melhor, certo? Então, o movimento conservador é, por exemplo, a UDR, União Democrática Ruralista, que luta contra a reforma agrária, quando não havia
nenhum tipo de reforma agrária no Brasil, eles lutam para que isso volte, né? Então, mesmo que esse movimento conservador use só um abaixo-assinado ou use a influência dos políticos no Congresso ou use armas para matar as pessoas do MST, não importa o meio que ele se utilize, ele continuará sendo um movimento conservador. O que define o movimento não é o meio pelo qual ele usa a sua estratégia, mas sim o seu objetivo, certo? O movimento reformista é a maioria dos movimentos sociais que a gente conhece. Então, o MST, o movimento feminista, o movimento estudantil, o movimento negro e assim por diante. Por que ele é um movimento reformista? Porque ele quer mudar só um pedaço da sociedade, não a sociedade toda. Ainda que ele apoie outras mudanças, outros movimentos sociais, a luta daquele grupo é específico, por exemplo, do MST para a reforma agrária, certo? Então, esse é um movimento reformista. E não importa o meio pelo qual ele se utiliza para chegar a esse objetivo. Não importa se é um abaixo-assinado, se é pressão, se é uma ocupação de terra, se é uma bomba, se são as armas, não importa o meio pelo qual aquele grupo usa para conseguir o seu objetivo. O que importa é o seu objetivo, certo? Ele quer mudar apenas um pedaço da sociedade. E por fim, existe um movimento revolucionário que é bem pequeno o número de movimentos revolucionários existentes, né? Por quê? Porque eles querem mudar tudo, querem mudar toda a sociedade, a estrutura social. Então, vocês vão convir comigo que é um movimento muito mais difícil de ser realizado, né? Porque a maioria das pessoas não quer sair do jeito da vida onde vive, né? Não quer mudar, não quer aquilo que ela já conhece, né? Então, é mais difícil. Um movimento revolucionário, um exemplo dele é o movimento bolchevique, que fez a Revolução Russa em 1917. Então, ele mudou toda a sociedade russa, né? Então, isso foi um movimento revolucionário. O movimento revolucionário, ele é chamado de revolucionário porque o objetivo dele é mudar toda a sociedade. Não pelo meio pelo qual ele vai usar para fazer isso. Mas se a gente for pensar bem, né, é difícil que um movimento revolucionário mude, qualquer movimento, né, mude toda a sociedade sem o uso da violência. Muito difícil, né? Mas ele não precisa ser assim, né? Então, o que define o fato dele ser revolucionário é o objetivo dele. A gente quer mudar toda a sociedade, beleza? Então, temos aí os movimentos sociais.